do Senhor. Cumprimento a todos com uma boa noite. Vamos estar dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu gostaria de pedir ao pastor que fizesse essa oração de início do culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nossa alegria é grande, Senhor, de estarmos na Tua casa, de revermos os amados, Senhor, os amigos, os filhos que vieram hoje. Cada um que nessa noite resolveu vir a esse lugar, Senhor, que o Senhor possa encher os nossos corações da Tua presença, Senhor. O visitante mais importante, Senhor, que na verdade não é visitante, é aquele que nós já temos aqui sempre, Senhor, é o Senhor. Nós queremos te receber aqui nesse lugar, Senhor. Queremos dedicar a Ti a nossa adoração, o nosso amor, a nossa gratidão, Senhor. Queremos apresentar a Ti um louvor que toque o Teu coração, Senhor. Que não sejam só palavras, que não sejam só melodias, Senhor, mas que seja algo que possamos realmente entregar a Ti, Senhor. Que venha do fundo do nosso coração, meu Pai. Que o Senhor possa receber cada um que veio, Senhor, e aqueles que estão por chegar ainda. E que o Senhor possa falar a esses corações, tratar com cada um de nós. Que seja uma noite especial para cada um, Senhor. Que ninguém fique perdido, Senhor, isento do que vai acontecer aqui, mas que o Senhor possa tratar com cada um de nós. Que o Senhor venha se manifestar aqui nesse lugar. E que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Que o Senhor transforme cada situação. Que o Senhor realize cada milagre que o Senhor quiser nessa noite, Senhor. Que todo tipo de empecilho, de dificuldade, seja dentro de nós ou seja externo, mas que caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito tenha liberdade para agir nesse lugar, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, conduz tudo que vai ser realizado aqui, Senhor. E em nome de Jesus, faz a Tua vontade para essa noite, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler um salmo aqui. Antes eu quero dar um testemunho pessoal, não exatamente, eu não vou especificar. Mas eu quero dizer para a igreja que de um tempinho para cá, alguma coisa diferente comigo aconteceu aqui nesse lugar. Através de mensagens que eu ouvi da palavra do Senhor, teve umas palavras que foram muito impactantes em mim e que eu tenho percebido o Senhor trabalhando em mim a cada dia, na minha mente que eu falo. Coisas que eu venho lutando contra mim mesmo, contra a minha vontade, contra o meu jeito de ser. O Senhor tem trabalhado na minha mente assim de forma instantânea. Aquilo que eu venho pedindo ao Senhor, quando acontece alguma situação, o Senhor traz na minha memória, me traz a memória na mesma hora. E eu tenho sentido algo mudando dentro de mim. E é esse o poder de transformação do Evangelho que é pregado nesse lugar. O Evangelho de Cristo, aquele que faz de nós aquelas velhas criaturas, pecadores que nós reconhecemos que somos, mas aqueles também que o Senhor ama e que o Senhor sente prazer em trabalhar, em cuidar, em transformar. Então, somente o Senhor encontrando lugar em nossa mente, em nosso coração, o Senhor encontrando corações que desejam mais dele e desejam ser moldados e mudados por Ele. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor que fez, faz e vai continuar fazendo. Convido você a ter um coração disposto ao Senhor trabalhar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero deixar para a meditação da igreja o Salmo de número 28, verso 7, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Quando o Senhor é o nosso abrigo, o nosso escudo, que nós sabemos que nós somos socorridos por Ele, a paz que excede todo o entendimento toma conta do nosso ser. O Salmo 91 começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, esse descansará. Abrigo, refúgio, é aquele lugar a quem nós
vemos como um grande perigo nos cerca, quando a gente vê em países onde costumam acontecer muitas catástrofes, pessoas na construção da sua casa se preocupam em construir alguma fortaleza para se abrigar em caso de um grande perigo. E o Salmo 91 não fala daquele que corre para o abrigo somente na hora que precisa. O Salmo 91 fala daquele que habita. Que o nosso desejo, o nosso prazer, que a nossa vida de filhos de Deus sejam aqueles filhos que desejam habitar no esconderijo do Senhor. Que mesmo em meio à tempestade, quando o perigo se levanta, nós sabemos que nós estamos seguros na mão do Senhor. Esse que é o nosso refúgio e que é a nossa fortaleza. Vamos cantar a nossa primeira canção, que é uma oração aquela que o próprio Cristo nos ensinou. E vamos clamar que o reino do Senhor habite dentro de nós e que nós possamos reconhecer o Senhor como nosso Salvador todos os dias da nossa vida. Na terra como
que não somos absolutamente nada sem o Senhor em nossas vidas. Se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, assim como o ar que respiramos. Preciso
todos os dias, porque nós herdamos, vamos dizer assim, do pecado lá inicial, e está em nós, é algo que está em nós. Todos os dias nós temos que reconhecer que nós vamos pecar, mas todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrepender e sermos mudados e sermos transformados, e o nosso pecado realmente ser perdoado de uma forma que o Senhor, Ele não fala assim: você vai ser perdoado, mas se você vacilar comigo, eu vou te lembrar daquilo que você fez. O Senhor nos promete que quando nós nos arrependemos, o nosso pecado não está no mar de esquecimento. O Senhor apaga. Olha a grandeza desse Deus. Nós que somos humanos, falhos, pecadores, quando alguém erra com a gente, principalmente quando nos machuca, nos magoa, nós temos uma dificuldade tão grande de deixar realmente aquilo para trás, até aquilo parar de nos causar dor. Às vezes é um processo longo, tão grande, mas o Senhor que é santo, que é perfeito, o Senhor que não erra conosco, o amor dele, a perfeição dele é tão grande, que faz com que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento. Olha a dádiva que o nosso Deus nos deu. Olha a grandeza do amor do nosso Senhor. Ele nos perdoa de maneira tão grande, da mesma forma que Ele nos ama. Vamos cantar uma canção que fala de nos rendermos aos pés do Senhor, e que nós possamos fazer isso em forma de reconhecimento e de gratidão pelo amor do nosso Deus por nossas vidas. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti.
seus filhos amados. Seus filhos amados. Nós somos, amados, obra-prima na mão do Senhor. Nós somos aqueles que, na criação, o Senhor preparou tudo de melhor, e o Senhor falava assim, e viu o Senhor que era bom. E aí, Ele criou a sua obra-prima, que foi a humanidade, colocou ali no jardim, e viu o Senhor que era muito bom. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, porque o desejo do coração do Senhor sempre foi ter um relacionamento estreito conosco, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amigo, um relacionamento de pai para filho. E que o nosso coração venha queimar mais a cada dia por esse desejo de termos esse relacionamento com o nosso Senhor e nosso Criador. Amém? Vamos cantar nossa última canção. E gostaria de convidar um obreiro para vir até aqui à frente, que a igreja vai estar numa oportunidade de trazer seus dízimos e a sua oferta à casa do Senhor. Eu quero dizer para você que você não é obrigado a contribuir. Somente aquele que, com o coração desejoso e voluntário, com alegria, quiser ofertar a casa do Senhor, fique à vontade. É só fazer um sinalzinho com a sua mão, que a obreira vai até você. Amém? E vamos cantar uma canção. Convido você a cantar com alegria, que agora nós vamos fazer uma declaração de amor ao Senhor. Vamos declarar para o Senhor: eu te amo, ó Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
Aleluia, Jesus. Quero convidar os irmãos para estenderem suas mãos. Eu vou estar entregando o pregador da noite nas mãos do Senhor e também agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, mais uma oportunidade para estar na tua casa, Senhor. Nessa noite, Pai, quero te agradecer, Senhor, por cada um, Senhor, que trouxe seus dízimos e suas ofertas, Senhor, na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, multiplicar, Senhor, aquilo que os teus filhos, Senhor, têm ofertado, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, e aqueles, Senhor, que não puderam ofertar, Senhor, na tua casa, Pai, que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Senhor, na necessidade de cada um, Senhor. Toma conta, Senhor, da vida de cada um, Senhor. Age, Senhor, no lar de cada um dos teus amados aqui, ó Pai. E também nessa noite, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a vida do pastor Leonardo, Senhor, em tuas mãos, Pai. Te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor, nesse lugar, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, os nossos corações venham estar abertos, Senhor, e atento, Pai, a tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra venha acertar os nossos corações feito uma flecha, Senhor. E que haja, Senhor, salvação, transformação, Senhor, nessa noite, nesse lugar, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Está aqui o teu servo, Senhor. Usa de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Você pode sentar. Então, a gente fala no louvor, né? E aí, esquece vocês em pé. Agora fica sentado tranquilinho, descansa. Eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia aí. Primeiro em Hebreus, né, no capítulo 6. A gente está vivendo esse momento especial aí pela orientação do Senhor, de uma sequência de pregações. São 6 pregações específicas sobre o tema dos fundamentos da nossa fé, dos rudimentos, aquilo que é o início, o princípio, a base da nossa fé. E tivemos a primeira pregação no ano passado, que falou sobre o arrependimento das obras mortas. E hoje a gente vai falar sobre a fé em Deus. Quem tem fé em Deus aí? Tem? Muita gente diz que tem, né? Mas hoje a gente vai ver o que é de verdade essa fé. E essa fé precisa encher seu coração. Essa fé precisa encher você de uma forma que mude a sua vida. Não pode ficar somente na teoria, precisa ser algo que mude, que transforme você. E eu quero falar sobre essa fé. Nós vamos ler em Hebreus no capítulo 6. E depois, um outro lugar que não é muito simples de achar, né? Abacuque no capítulo 2 também. Hebreus 6 e Abacuque 2. Abacuque está no Antigo Testamento, um pouquinho antes aí de Zacarias. Ele fica entre Naum e Sofonias, são 2 livros pequenininhos também. Abacuque no capítulo 2. Primeiro nós vamos ler Hebreus 6, que está sendo a base, né, dessas 6 pregações. E depois a gente vai ler o texto que vai ser o tema de hoje mesmo. Abacuque capítulo 2, só o versículo 4. Achou Hebreus aí? Do Novo Testamento, talvez Hebreus não seja um dos mais lidos por boa parte do povo, né? Então, de repente, um pouquinho de dificuldade. Mas Abacuque seria mais complicado. Então, se você não achou, procura aí. Hebreus capítulo 6 e Abacuque capítulo 2. Feliz por ver vários gostinhos novos hoje, né? Alguns antigos também que a gente estava com saudade. E é muito bom ter você aqui. Você que está assistindo a gente longe também, acompanhe junto com a gente o texto. E em nome de Jesus, vive isso aí junto com a gente. Se Deus falar ao seu coração, depois compartilha também, manda para as pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra. Tem muita gente passando um momento muito difícil ainda, né? A pandemia tem sido para a gente assim, um momento muito complicado. Parece que está embora, né? A gente já fica já feliz, mais solto, consegue ver as pessoas. Tem hora que a gente abusa um pouco, né? Tem possibilidade até demais, mas parece assim, aquela sensação, poxa, está acabando. Mas para muita gente as marcas ainda estão muito vivas. Muita gente perdeu gente da família que ama muito, que está fazendo uma falta tremenda agora. Muita gente enfrentou a doença. Eu tive uma reunião no sábado, ontem, lá em Petrópolis, fomos com os pastores estavam falando, vários pastores nossos pegaram Covid. Estavam falando, foi a pior doença que eu peguei na vida. As coisas que eu senti, olha que a minha nem foi tão grave, eu falando isso, eu falando aquilo. Mas teve 2 pastores que ficaram internados, né? O pastor Júnior, o pastor Dinaldo também, na verdade, não ficou internado, ficou o dia todo, ia ficar internado e teve uma melhora e saiu.
tiveram boa parte do pulmão tomado, 70%, foi um período difícil. E eles estavam falando ainda das coisas que eles estão sentindo. Alguns eles estão sem paladar, estão sem olfato, né? Alguns ainda sentem algumas dores. E tem sido assim um período difícil para muita gente. Talvez a gente está se sentindo livre, né? Mas muita gente ainda está sofrendo os efeitos. E nesse tempo difícil, muita gente está precisando de fé. Se você conhece alguém que está precisando dessa fé, depois você então compartilha, manda aí a mensagem, distribui um pouco dessa fé que você vai receber hoje aqui em nome de Jesus, que eu sei que isso vai falar no seu coração. Vamos lá então? Todo mundo achou agora? Hebreus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 1 e 2, que são base para as 6 pregações desse mês. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e na doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E ele fala no versículo 3, né, e isso faremos se Deus o permitir. O autor aqui, ele fala que quer falar sobre isso em outra situação, mas que ele agora queria seguir adiante e falar de coisas mais profundas. E eu tenho feito o caminho contrário. Eu quero justamente tratar o sentimento que Deus colocou no meu coração, de tratar com a igreja do Senhor sobre esses fundamentos. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro aí, que está no versículo 1 ainda, né, o fundamento do arrependimento das obras mortas. Falamos sobre isso domingo passado. Se você não assistiu, depois você pega e vê no YouTube. A gente é fácil de achar. Projeto Semear Cor da Pedra, você acha a gente lá no YouTube. Você procura a pregação do dia 4, vai estar lá falando sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre fé em Deus. Como eu disse, muita gente fala que tem fé em Deus. Todo mundo que respondeu tem, né? Mas até onde essa fé vai? Até onde essa fé mudou a sua vida? Ou se não mudou nada? O que essa fé, na verdade, consegue alcançar? Hoje a gente quer tratar sobre essa fé em Deus. E para isso a gente vai ver o texto lá de Abacuque, capítulo 2, só o versículo 4. Abacuque 2, 4. Abacuque 2, 4. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso ao descobrir que esse versículo é o único do Antigo Testamento que tem a palavra fé. O Antigo Testamento todinho passa sem nenhuma outra vez está escrito fé em versículo nenhum. A gente encontra um monte de versículos, um monte dele, com os sinônimos crer e confiar, mas fé só está escrito aqui em Abacuque. Versículo que depois é repetido lá no Novo Testamento. Abacuque 2,4 diz: eis que a sua alma se incha, não é reta dele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. E eu quero falar sobre isso hoje. Como eu disse, esse é o único versículo do Antigo Testamento que fala sobre fé, que usa esse termo fé. Não que fala sobre fé, porque quando você fala de crer e de confiar, está falando das mesmas coisas. E como basicamente todo assunto que você vai tratar relacionado à vida de um crente, você vai encontrar inúmeros mesmo, exemplos desse assunto no Antigo Testamento. A gente vai encontrar muitos versículos falando sobre todo assunto que a gente quiser pensar em tratar sobre a vida de um crente, a gente vai encontrar. E principalmente a gente vai encontrar muitos exemplos vivos, sabe? De gente que viveu essa realidade daquilo que a igreja precisa viver hoje, a gente vai encontrar no Antigo Testamento. A gente olha sobre fé e a gente vai ver que os maiores exemplos, na verdade, estão lá. E é claro que você pode encontrar os apóstolos do Novo Testamento e falar sobre o fim deles, só que o fim deles não está relatado ali na Bíblia. A gente sabe depois pela história o que aconteceu, que um foi decapitado, que outro foi crucificado de cabeça para baixo, mas isso não está na Bíblia. Na Bíblia a gente encontra as histórias que demonstram maior fé e são as mais conhecidas da Bíblia lá no Antigo Testamento. A gente olha para Noé e a gente fica bobo com a vida do cara. Deus pediu para Noé uma coisa muito difícil de se acreditar. Deus chega para Noé e fala para ele a história que toda criança já conhece. Fala: Noé, olha só, eu vou destruir a terra, vou destruir a humanidade. Eu vou mandar uma chuva tão grande, durante tanto tempo, que vai encher tudo. Ele fala de uma enchente tão sobrenatural que ninguém nunca tinha visto algo assim, depois também a gente não vê, né? Talvez se ele falasse para a gente que mora aqui em São Gonçalo, deixa chover 40 dias e 40 noites, a gente já ia imaginar a chuva cobrindo até o morro, porque um dia que chove, 20 minutos já alaga tudo. Mas não era essa realidade. A realidade não era outra. Alguns vão até argumentar que nem chover naquela época chovia, que Deus fazia brotar um orvalho diferente, que regava as plantas, os vegetais, mas que chuva mesmo não se via. Outros vão dizer que já tinha. Mas enfim, enchente desse jeito ninguém
nunca tinha visto. Uma inundação dessa proporção, ninguém nunca tinha visto. Deus falou: olha, eu vou fazer isso. Eu quero que você construa um barco enorme. O cara nem sabia construir isso, mas eu dei uma orientação. E tem que ser um barco tão grande que não é só para caber você e sua família, mas eu quero animais de toda a espécie aí dentro também. Você vai cuidar deles durante o período. E não é porque todo aquilo. E durante anos da vida dele, ele construiu aquele barco, sendo zombado pelos outros, sendo taxado de maluco, mas ele acreditou. Ele é um grande exemplo de fé. Durante anos ele pregou aquilo que Deus falou com ele. Falou: olha, se arrepende, porque Deus vai destruir a humanidade por causa do pecado. E ninguém queria acreditar, mas ele acreditou. A gente olha para Abraão, que é considerado pai na fé, e a gente vê um cara já perto de seus 100 anos, ele e sua esposa, que morava num lugar específico com a sua família. Ele tinha de tudo ali, e Deus fala para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda qual é. Deus não deu para ele já o mapa mostrando o que ele iria alcançar, a terra que ele iria conquistar, mas Deus falou: sai daí do meio da sua parentela, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Eu vou fazer de você uma grande nação. O cara não tinha filhos, não é cidade, já com muitos anos. Ele e a esposa estéril, não tinha como ter filho, mas Deus falou: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele acreditou, foi atrás do Senhor. Anos e anos se passaram e o processo parecia que não andava, mas Deus abençoou ele, deu um filho a ele, e daquele filho ele fez uma grande geração. E quando esse filho veio, finalmente, depois de tanta demora, Deus pede para ele: fala: Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho para mim. E Abraão, com o coração partido com certeza, mas ele se dispôs a crer no Senhor, e ele foi para fazer isso. Quando ele ia sacrificar o filho dele, ele levantou lá o cutelo para sacrificar. Deus falou para ele que ele podia parar, porque Deus viu a fé daquele homem. E ele acreditou não só que ele iria para um lugar melhor do que ele estava, não só que Deus ia cumprir a promessa dele de dar filho, dar uma descendência a ele, como também acreditou que se Deus queria aquilo, ele iria fazer o que Deus queria, Deus ia fazer depois a vontade dele. E a fé dele foi imputada a ele como justiça, e ele virou um grande exemplo da fé para todos nós. A gente vê os vários outros, Isaac, Jacó, a gente vê José, um homem que passou por tanto perrengue na vida, como tão poucos passaram, mas nunca deixou de crer no Senhor. Foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo, foi traído lá, a mulher falou mentiras a respeito dele, ele foi preso, lá na prisão foi abandonado, esquecido lá, e depois Deus muda a história dele, coloca ele como governador do Egito, e ele creu tanto no Senhor esse tempo todo, que ele não se rendeu, ele não aloprou, ele não fez nenhum tipo de bobagem, ele não se sentiu deixado de lado por Deus, mas ele continuou acreditando em Deus. E na hora que a coisa mudou, ele reconheceu que Deus fez tudo aquilo na vida dele, porque Deus tinha um projeto maior do que ele enxergava. A gente vai olhar o Antigo Testamento e a gente vai achar muito mais gente. Eu vou falar de mais alguns povos que são os mais conhecidos, mas tem muita gente aqui. A gente vê a história de Davi, que foi ungido por Deus ainda garoto, que teve coragem de encarar o gigante, porque foi em nome do Senhor dos Exércitos que venceu o leão, que venceu o urso, que batalhou várias batalhas. Em cada batalha ele confiava a sua vida e a vida do seu exército ao Senhor, e ele perguntava: Senhor, o Senhor vai comigo? E ele recebia a resposta: sim ou não. E se o Senhor falasse que não, então ele entrava na batalha. Mas quando o Senhor dizia sim, ele falava: Senhor, o Senhor vai entregar esse exército nas minhas mãos? Pela resposta do Senhor, ele sabia se ele ia batalhar ou não. Ele confiava a vida dele simplesmente pela resposta. O Senhor falava sim, e ele falava: então a gente vai na batalha. E ele confiava a vida dele e a do exército todo dele para fazer aquilo que Deus mandava. Às vezes o Senhor dava umas estratégias estranhas, mas ele ouvia e obedecia, porque ele cria de verdade no Senhor. E Deus deu inúmeras vitórias para ele. Ninguém conquistou tanta terra quanto ele lá em Israel. A gente vê Daniel, que foi para a cova dos leões, porque não deixava de orar ao Senhor. E lá na cova os leões não tocaram nele, porque ele acreditou em Deus por causa da fé dele em Deus. A gente vê os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram parar na fornalha de fogo ardente lá. Por quê? Porque eles não quiseram se curvar diante de outro Deus que não fosse o Senhor. E falaram para eles: se vocês não se curvarem, não adorarem, nós vamos jogar você na fornalha. Se você quer jogar, aí você joga. Uma coisa eu te digo: Deus pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, nem assim a gente vai adorar esse seu Deus. Jogaram eles lá. E lá dentro o Senhor se manifestou lá junto com eles. Já não eram mais 3, eram 4, porque o próprio Senhor estava lá com eles. A fé daqueles homens ganhou aquele rei, ganhou aquele povo. Deus mostrou a glória dele. Deus fez o milagre. Por quê? Porque eles creram. A gente vai olhar para os juízes, a gente vai olhar para os profetas, a gente vai olhar para os reis,
E no meio de todos eles a gente encontra um monte de gente que é um exemplo para a gente de fé. E a gente vai ter um monte assim no Antigo Testamento. A gente vai olhar para a Bíblia toda e a gente vai ver também que, além de ter esses muitos exemplos, a Bíblia orienta, incentiva, motiva a gente a ter essa fé também. Pegando ali em Salmos, dos Salmos a gente vai encontrar um monte, mas em toda a Bíblia a gente vai ter, alguns Salmos específicos eu separei. E olha o que eles dizem para você e para mim. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele fala para você fazer a sua própria prova, para você pegar e ter a sua própria experiência. Provar e ver, você está na dúvida se Deus é bom, então experimenta, confia nele. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Salmo 37:5, que eu acho que é o salmo que eu mais gosto, o versículo do salmo que eu mais gosto, é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Salmo 125, que tem tanta importância para nós, né, que fala a nossa realidade como crentes. Ele diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E a gente vai encontrar na Bíblia toda motivos para a gente poder acreditar, motivos para a gente ter fé. A questão não é em quem você crê somente, mas que tipo de fé você tem nesse Deus. Tem gente acreditando em tudo. Se fala para você que se você fizer simpatia lá, tal coisa, você vai encontrar um marido, você vai lá e faz. Se é para botar o São Jorge, não, depois eu vou Santo Antônio de cabeça para baixo, tu vai botar. Se é para fazer tal coisa, fazer chá de tal coisa, você vai fazer. Tem gente que está acreditando em tudo. Se você fizer isso, vai funcionar. Se falar alguma coisa que você não acredita, que você não quer que aconteça, então você bate na madeira e isola, né? A gente aprende um monte de coisa na vida. Simpatia, qualquer tipo de promessa que você possa fazer, tanta coisa a gente vai aprendendo. E a gente coloca a fé, às vezes em pessoas que não são para se colocar. Mas quem confia no Senhor, como disse a palavra aqui nos vários salmos que eu li, vale a pena a gente confiar e vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado. E aí, a gente encontra no Novo Testamento agora coisas muito importantes relacionadas à fé. Como eu disse, o meu desejo é falar sobre ela. No Antigo Testamento tem os exemplos, tem um incentivo para você crer, mas agora no Novo Testamento a gente encontra detalhes que são preciosos a respeito dessa fé. E eu vou começar com vocês primeiro por Hebreus mesmo, que a gente leu no início. Hebreus no capítulo 11, versículo 1 vai dizer o que é a fé. O versículo que eu gosto tanto, né? O Vitor Carlos está sempre falando sobre esse versículo, que explica o que é a fé. Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não creem. Ele vai dizer que é aquela certeza, aquela convicção de que você sabe que Deus vai te dar ou vai realizar alguma coisa que você não tem motivo nenhum, a não ser o próprio Deus e a palavra dele para poder acreditar. É uma convicção, uma certeza, é o firme fundamento. Você tem uma base, você está apoiado em quê? Você está apoiado na fidelidade de Deus, você está apoiado na fidelidade da palavra dele. Você sabe em quem você está crendo e o porquê você está crendo, porque a palavra dele é firme. E a gente acaba acreditando naquilo de uma forma que, mesmo sem você ter motivo nenhum humano, natural para poder crer, você sabe o que Deus vai fazer. É naquela hora que Deus trata diretamente com você e fala com você, como falou com Abraão, e ele faz isso hoje com a gente também. E você está ouvindo a palavra ministrada, ou você está no meio da adoração, ou você está na sua casa, ou você faz uma oração e parece que é aquela coisa que a gente fala: parece que alguém falou comigo, né? Alguma coisa me disse, é o Senhor. E aí você recebe do Senhor uma promessa de que você precisa crer, você precisa confiar que Deus vai fazer. E você se enche de uma fé, de uma certeza, que as pessoas ao redor falam: meu Deus, por que essa pessoa acredita nisso ainda? Às vezes a coisa é totalmente impossível diante dos olhos de todo mundo. As notícias que a gente recebe são só contrárias, mas você recebe uma palavra de Deus e aquela fé enche o seu coração, e você sabe que aquela situação vai mudar. Por quê? Porque Deus vai fazer, porque você acredita nesse Deus. Você não tem um outro motivo. Às vezes as notícias são horríveis, às vezes as notícias são as mesmas de vários anos atrás, nunca mudou. Mas você recebe algo que Deus coloca no seu coração, e a partir dali você crê, e isso se transforma nesse firme fundamento, nessa convicção, nessa certeza, aonde você se apoia e fala: eu sei que Deus vai fazer. Nós temos tantos e tantos exemplos de pessoas que receberam uma palavra de Deus e guardaram aquilo no seu coração e falaram: eu sei que vai dar certo.
Eu sei que vai funcionar. E depois disso, por várias vezes, várias pessoas foram usadas por Satanás para poder falar: olha, desiste disso. Esquece, isso nunca vai mudar. Separa logo, vai embora. Deixa esse emprego, toma uma atitude. Isso nunca vai mudar. Mas por causa da fé que a pessoa recebeu pela palavra do Senhor, ela permanece insistindo, mesmo que os outros fiquem contrariados. Mas a fé que gerou no coração dela, ela segue adiante até que o Senhor responde. E aí o nome do Senhor é glorificado, a alegria da pessoa chega, e todo mundo que falou que não ia dar certo fica de boca aberta e fala: meu Deus, que Deus é esse? A forma de Deus agir é assim. A fé é isso, esse firme fundamento daquilo que você está esperando. Mas está esperando o que Deus me falou. Se Deus me falou, eu acredito. E você continua crendo naquilo apesar das notícias ruins, apesar de todas as circunstâncias. É a prova daquilo que você ainda não vê. Você não tem ainda, mas você acredita. Eu não estou falando daquela fezinha natural, não. Que você entra no ônibus e fala: não, eu sei que o cara vai me deixar em Niterói. Está escrito Niterói, e aí? Quer dizer que o cara vai para lá? Aquela fé que você acredita que você entrou no ônibus e que aquele motorista sabe dirigir, que ele tem carteira. Se ele está ali, você acredita que a empresa não é louca. Não é essa fé que eu estou falando, mas uma fé que te leva a acreditar naquilo que é impossível de verdade. Lá no versículo 6 desse mesmo capítulo, vai dizer que a gente precisa dessa fé para poder se aproximar de Deus, para poder agradar a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não é possível que você tenha vindo aqui com um outro propósito. O seu propósito, com certeza, foi: eu quero me aproximar de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso de algo. Quantas vezes a gente vem para a igreja assim, né? Todos nós sabemos que não é o correto. Na verdade, a gente deveria vir para oferecer algo ao Senhor, não é isso? É um culto para Ele, e a gente devia vir aqui para oferecer esse louvor, essa adoração, as nossas canções, a nossa gratidão, o nosso amor. A gente deveria ter muito para oferecer. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer para você que por várias vezes eu não entrei aqui nesse lugar ou em outros lugares onde eu me reuni, justamente para pedir ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de uma resposta sua, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou passando um problema muito sério dentro de casa, eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Senhor, eu preciso de uma cura. Eu estou apavorada, eu estou preocupado porque fulano está doente, os médicos estão falando isso, Senhor, me ajuda. Quantas vezes eu entrei aqui assim? Talvez você esteja aqui desse jeito. Mas se você resolve se aproximar de Deus, vir buscar a direção de Deus, uma palavra de Deus, uma cura, um milagre de Deus, amado, você precisa ter fé. Primeiro, fé que Ele existe. E é estranho pensar nisso hoje. Mas eu já acreditei em tanta coisa nessa vida. Nunca desconfiei de Deus, não, mas a gente começa a confundir às vezes. E tem gente que acredita em tanta coisa louca. O problema hoje não é as pessoas acreditarem em Deus. Basicamente, sei lá, 90 e tantos % da população brasileira acredita em Deus. O problema é que acredita em Deus e mais outras coisas. Aí mesmo, a gente vai depositando a nossa fé em um monte de coisa. Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. A gente tenta de todos os lados para ver se alguma coisa vai dar certo. E isso sempre desagradou o Senhor. Se você está se aproximando de Deus hoje, você precisa ter fé nesse Deus. Primeiro, acreditar que Ele existe. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é uma teoria, Deus não é uma religião. Deus é uma pessoa. Não uma pessoa de carne e osso igual a gente, mas com as mesmas características que a gente tem. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. O Senhor tem intelecto, Ele pensa. Ele é incrivelmente inteligente. Olha a criatividade dele em tudo que Ele criou. É um absurdo a gente pensar que Deus é meio tonto. Parece que as pessoas falam assim: não, Deus está lá assim, eu vou pedir e vai me dar. Toda a função dele é me entregar o que eu quero. Não é. Deus, ele tem os pensamentos dele, que a palavra diz que são muito mais altos do que os nossos. Pensamentos que a gente não entende, mas também pensamentos que são de paz. São para nós de paz, ele não quer o nosso mal. Mas o Senhor, ele tem esse intelecto, ele entende, ele percebe, ele nota tudo. Deus conhece você por dentro e por fora. Deus tem todo o poder, ele te formou. Criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Fez o homem, o ser humano com as suas próprias mãos. Deus é poderoso, Ele é uma pessoa que você precisa acreditar que ele existe. E mais do que isso, que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Que aquele que busca o Senhor, Deus tem prazer de te abençoar, de te galardoar. Ele tem prazer de fazer com você aquilo que você precisa. Deus tem esse prazer. Ele não é obrigado a fazer nada por você, mas Ele tem prazer nisso. Então todo mundo que se aproxima de Deus, que busca o Senhor, precisa entender primeiro: Deus existe sim. Eu não tenho dúvida disso. E esse Deus que existe, que criou todas as coisas, Ele tem prazer em abençoar.
Ele faz não porque ele precisa, porque ele tem obrigação, mas ele faz porque ele me ama. Quando a gente se aproxima de Deus assim, aí sim a coisa funciona. Agora, se você não crê, está fazendo o que aqui? Se você não acredita, por que você está tentando se aproximar dele? Está só tentando tirar dúvida, né? É disputa de teoria, Deus existe ou não existe. Mas eu creio que cada um que está aqui, como disse, tem fé. Que essa sua fé seja não só que Deus existe, mas que Ele está pronto para te ajudar, para te abençoar, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aí o Romanos 10 vai dizer assim para a gente, lá no versículo 17. O que a palavra nos ensina é de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Daí vem a necessidade da gente ouvir essa palavra. É a palavra de Deus que gera em nós essa fé. É quando Deus afirma alguma coisa para você, quando essa palavra é ministrada, é aí que a fé brota dentro de nós. A fé é como uma semente, daqui a pouco a gente vai citar isso. E ela cresce quando essa palavra é ministrada. Há uma necessidade de se ouvir essa palavra, de receber essa palavra, de ler essa palavra. Porque quando essa palavra chega ao nosso coração, é aí que a fé brota. No mesmo capítulo, no versículo 14, vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele quem não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? A fé só vai brotar se a gente ouvir falar disso. E a gente ouve aquilo que o Senhor quer fazer, através da palavra dele. Efésios 4:5 vai dizer que nós temos uma fé só. Assim como existe só um Deus, existe só uma fé. E é nela que a gente deve se agarrar. Por quê? Porque tudo nessa vida, tudo na sua vida, na minha vida, está relacionado à fé. Não tem como fugir disso. A vida das pessoas ganha um sentido ou perde sentido exatamente por causa da fé. A nossa vida muda. Talvez a sua já tenha mudado ou ainda não, mas ela muda quando essa fé entra no nosso coração, quando enche o nosso coração. Não há como uma pessoa se encher de fé nesse Deus e acreditar no que a palavra dele diz e permanecer a mesma pessoa. Não tem como essa fé encher o seu coração e você falar: meu Deus, essa então é a verdade. A verdade que a palavra de Deus diz é isso que é verdade. E você continuar vivendo do mesmo jeito, não dá. O que a palavra faz na nossa vida é gerar essa fé numa vida diferente, numa vida depois dessa morte, numa vida após essa vida. E isso muda o nosso jeito de viver. A forma que a gente vive essa vida aqui que a gente tem, quando a gente acredita numa vida eterna, onde a gente vai estar com Deus ou longe dele, isso muda o nosso jeito de viver, muda a nossa perspectiva da vida toda. Enquanto a gente está tão preocupado em viver esses dias aqui, aproveitar tudo que pode e ter todos os prazeres da vida, quando a gente descobre que há uma eternidade que vai deixar essa vida desse tamanhozinho, e que a forma que a gente vive a vida aqui vai comprometer para bem ou para mal o que vai ter depois, mas não tem como essa fé encher o seu coração e você continuar do mesmo jeito. Ouvi uma vez falar, um dos heróis da fé falando sobre isso, de um homem, um ateu, um homem que não acreditava em Deus, que uma vez se aborreceu ouvindo alguém pregando e falou: meu Deus, se eu acreditasse nesse Deus que você acredita, eu ia largar tudo. Eu ia largar trabalho, eu ia largar família, eu ia viver para anunciar esse evangelho que você diz que acredita. Se eu acreditasse nisso, nada mais nesse mundo importava. E não é a nossa realidade. A gente diz acreditar tanto em Deus, mas a nossa vida a gente quer viver do jeito que a gente quer, porque nada importa, como se nada fosse mudar. Se você acredita em Deus de verdade, quando essa fé enche o seu coração, quando essa fé entra no seu coração, ela tem que te transformar. João vai falar muito sobre isso. Lá em João capítulo 3, aquele tão famoso que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o versículo 15, né, esse é o 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E todo mundo conhece esse versículo. Mas o versículo anterior fala exatamente sobre como essa fé faz a diferença. Ele diz aí: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nesse Jesus não vai perecer, não vai ter a morte eterna, mas vai ter a vida eterna. Toda a nossa vida está baseada nisso. Sua eternidade vai ser com Deus, uma eternidade de prazer, de gozo, de alegria, ou vai ser uma eternidade do inferno sofrendo? Quem que vai dizer se isso vai ser uma coisa ou outra? Se você crê ou você não crê. O versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 36 vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O processo é simples. O que faz diferença? Se você crê ou se você não crê. Se você tem essa fé alicerçada que muda a vida ou se você não tem. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu dentro. E aí, o
O texto depois vai explicar que ele está falando desse Espírito Santo que ia ser dado ainda, que já foi dado à igreja lá atrás, na época deles, mas que não tinha sido dado ainda. Aquele que crê vai viver uma vida aqui modificada, por quê? Porque esse Espírito Santo entra no seu coração e ele começa a gerar essa vida, é uma fonte de água vida a jorrar para a vida eterna. Ele começa a te transformar para te conduzir para essa vida eterna. Ele começa a transformar a sua vida, mudar o seu jeito de ser, a forma de falar, o jeito de vestir. Ele começa a mudar tudo de dentro para fora, porque ele está gerando nessa vida aqui uma vida eterna para você. Ele está te transformando para isso. Aquele que crê, o Espírito Santo vai morar dentro de si. E aí, rios de água viva vão fluir da sua vida. Você vai ver a coisa mudar dentro de você. Ainda em João capítulo 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso muda a nossa vida. E muda a vida daqueles que creram e que já morreram. Ainda que tenham morrido, ainda que a gente tenha perdido, né? Ainda que tenham se afastado da gente por um tempo, mas porque creram, vão para a mesma vida eterna que a gente. É quando a gente crê, é quando há essa fé, é isso que muda tudo na nossa vida. Tudo é transformado por causa dessa fé. Como eu disse que ela é como uma semente, né? Lá em Mateus 17, 20 diz assim: porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, aquela semente pequenininha, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se a gente tiver só um pouquinho de fé, tudo é transformado na nossa vida, tudo se torna possível. Talvez você ache algumas coisas impossíveis hoje. Talvez você olhe para a realidade que você tem enfrentado há bastante tempo. Talvez você olhe para seus filhos e você se entristeça e veja eles entrando por um caminho que você fala: meu Deus, parece que não tem jeito. A falar: pastor, mas meu filho se envolveu com gente barra pesada, está numa situação que eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, mas eu não sei mais o que fazer. Parece que não tem mais jeito. Eu estou vendo a hora que eu vou receber uma má notícia. E quando você vê isso, parece possível. Se você tiver um pouquinho de fé, um pouquinho, do tamanho do mundo mostarda, já é o bastante para tudo isso, tá? Para Deus poder transformar tudo isso. Talvez você olhe para várias situações ao seu redor e você fala: meu Deus, mas anos se passaram, pastor, a minha vida toda foi assim, minha família toda foi condenada a isso. Eu olho para a situação da minha família e todo mundo, vó, mãe, tia, todo mundo vive a mesma situação, todo mundo teve um casamento destruído, todo mundo vive na miséria, todo mundo passou pela mesma situação. Isso tudo pode ser quebrado com um pouquinho de fé que você tem nesse Deus, porque não é o tamanho da sua fé que vai influenciar, mas o poder que Ele tem. Se você crê nesse Senhor, o que era impossível deixa de ser. Talvez o entrave seja você mesmo, não seja nem os outros. Talvez o impossível, né, o que não tem jeito, o caso perdido seja você. Você fala: pastor, eu já tentei muitas vezes, eu já tentei mudar, eu já fiz promessas, eu já falei que eu ia ser diferente, eu falei que eu não ia mais fazer isso, mas pastor, parece que eu não consigo. Não tem jeito. Claro que tem. Talvez não tenha para você, isso é normal. Para a gente, amado, tanta coisa é impossível nessa vida. Para a gente, tanta coisa a gente não consegue. Se a gente parar para pensar nas coisas que a gente não consegue, a gente deprime. Quanta coisa você queria que fosse diferente, mas a gente não pode mudar. Mas a gente tem um Deus que para Ele nada é possível. E se a gente tiver um pouquinho de fé do tamanho do grão de mostarda, como disse aí no texto, todas as situações podem mudar. Lá em Marcos 9, 23, Jesus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Seja você o caso perdido que ninguém mais acredita, tenha você ouvido um monte de desaforo até aqui. Talvez teu pai não acredite mais, tua mãe não acredite mais, talvez tua esposa não acredite mais nas suas promessas. Talvez ele tenha falhado tantas vezes com seus filhos, sem que você não está lá, sem que você não cumpra o que fala, que eles não acreditam mais em você também. Mas, se você crer, tudo é possível, Deus pode mudar tudo, inclusive você. Inclusive aquele que você vê na sua família que há anos está na mesma situação, que não tem como, não tem, é impossível, para Deus não é. O texto de Marcos, versículo seguinte, 24, vai dizer assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes é difícil da gente crer naquilo que a gente está cansado de ver, não é? Você vê a pessoa que a vida toda você vai tentando, e a pessoa só puxa a fé para trás.
A pessoa esbraveja, a pessoa vai contra, a pessoa critica você ir para a igreja buscar o Senhor, a pessoa se opõe, a pessoa fala um monte de absurdo, e você fala, meu Deus, a pessoa não tem jeito. Tem hora que falta fé, e Deus reconhece isso também na gente. Mas nessas horas em que falta fé, você pode pedir ajuda do Senhor e falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se você pedir, o Senhor vai te encher dessa fé. Ele diz em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebeste e pelo eis. O Senhor nos incentiva a acreditar naquilo que Ele pode fazer. A nossa fé, às vezes, ela é abalada porque a gente quer acreditar naquilo que a pessoa pode fazer, na mudança que a pessoa pode ter, na força de vontade da pessoa. E amado, isso aí é nada. Agora, se você acreditar nesse Deus e nas promessas dele, se você acreditar em quem falou e naquilo que ele falou, ainda as coisas acontecem. Ter fé é acreditar nesse Deus que pode fazer o possível. A questão toda, o centro de tudo, o X da questão, é que essa fé, amada, ela não pode ser só teórica. O grande problema hoje em dia é esse. É que todo mundo diz que crê em Deus, mas está só aqui. É só na teoria. A fé ela não pode ser reduzida a pura convicção intelectual. A gente precisa entender isso. Ela não pode estar apenas no domínio das ideias e nem existir sem nenhuma preocupação íntima, sem nenhuma praticidade, sem que se torne real. A fé só aqui não adianta para nada. Vocês não, mas eu sei que é verdade. Que isso, pastor? Pelo amor de Deus, eu fui criado em uma igreja. Eu sei que a Bíblia é verdade. Eu sei que a Bíblia vai se cumprir. Cara, mas se você não muda a sua vida por conta disso, que fé é essa que você tem? Se você acredita, é sem lógica isso. Se você acredita que Deus é justo, você acredita nisso? Amém? Acredita que Deus é santo? Sim ou não? Se você acredita que existe um céu e um inferno, isso é verdade? Se você acredita nisso, como é que você pode viver a vida aqui como se Deus não estivesse vendo o que você está fazendo? Como é que você pode viver a vida como se Deus não estivesse levando em consideração? Ele é justo ou ele não é? Ele é santo ou ele não é? Ele vai conviver com o seu pecado? Será? Se para ir para o céu, quem vai estar lá? Deus, que é santo. E a Bíblia diz que o pecado não entra. Ele vai exemplificar um monte de nomes ali. Vou falar de fora, vão ficar os cães, os fornicários, ele começa a falar um monte de coisa. Falar daqueles que vivem bebendo, e vai apontar um monte de gente. A palavra vai dizer isso. A palavra que você diz que é verdade. Se existe um céu e lá vai estar um Senhor que não convive com essas coisas e diz, nesse céu não vai entrar. Aquele que não nasceu de novo não vai ver o reino de Deus. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Olha as coisas que a palavra diz e você diz que é verdade. Mas isso não interfere na sua vida. Fala, não, eu creio muito em Deus, eu creio no céu, pastor, claro que eu creio no inferno. Nem gostaria de falar nesse assunto, mas eu creio. Mas aí você vive na vida como quem vai para o inferno, achando que vai para o céu como? Amado, isso é loucura. Você dizer que crê na palavra de Deus, que crê que Deus existe, que Deus é justo, que crê que Deus é santo, que crê que no céu Deus vai estar lá, e como com a vida que a gente vai levando, a gente vai entrar nesse lugar. Ah, mas é pela misericórdia de Deus. Pois é, a misericórdia de Deus ela traz perdão dos nossos pecados, exatamente isso. É o arrependimento das obras mortas que nós falamos no domingo passado. Mas não tem como você, falamos isso, não tem como você se arrepender daquilo que cometeu e continuar vivendo do mesmo jeito e cometendo os mesmos erros. Isso não é arrependimento. Ah, se você crê nesse Deus, você precisa deixar essa palavra entrar na sua vida e transformar você. A fé não pode ser só teórica. É loucura você achar que você vai dizer que Deus é verdade, que a palavra é verdade e continuar vivendo do mesmo jeito. Se a palavra é verdade, como isso não vai alterar o seu jeito de viver? Como você diz que acredita numa eternidade, mas passa esse pedacinho de vida que a gente tem, só correndo atrás das coisas que você quer, e pouco te importa o reino de Deus. Como você crê que é verdade uma palavra onde ele diz para você buscar primeiro o reino dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Mas todos os seus dias são dedicados a buscar essas outras coisas, e o reino de Deus que fique para lá. Mas um dia você acredita que vai para ele. Como que você acredita que esse Deus existe e que sem santificação ninguém vai vê-lo, mas você não se importa com as coisas que você faz? Você olha ao redor e fala, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Amado, há uma coerência, e mais do que isso, há uma impotência nossa a respeito disso. Se você crê na palavra de Deus, isso tem que alterar a sua vida. A sua rotina diária ela tem que ser mudada por isso. Porque se você acredita nesse Deus, Ele
é verdadeiro, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Logo, você precisa buscar. Ele diz que se você buscar, você vai achar. Se você bater, Ele vai abrir a porta. Ele incentiva a gente a orar e fala por várias vezes a respeito disso. Se você insiste de dia e de noite, será que eu não vou te atender? Faça como lá a viúva que vai diante do juiz e vai importunando ele e fala: meu Deus, que velha chata. A Bíblia está cheia de não, mas quer dizer isso. Chega uma hora que ele fala: meu Deus, eu vou atender essa mulher. Não é possível, eu não tenho temor de Deus, não. Mas ela é tão jovem, perturbadora, que eu vou atender essa mulher para que ela possa ir embora de milagre. O Senhor fala para a gente viver uma vida assim de constante oração, de estar diante dele, de insistência, de persistência, de querer estar perto dele também. Não é só para buscar o que a gente quer, não. Ele fala de uma comunhão, de uma intimidade que Ele tem para nós. Ele fala desse Espírito Santo conviver com a gente, de dentro para fora, mudando a gente. E aí a gente não separa tempo nenhum, a nossa rotina permanece a mesma. Tempo com Deus para quê? Eu estou ocupado com outras coisas. Eu tenho muita coisa para fazer, buscando as coisas dessa vida, e a gente esquece esse Deus lá. Se crer nesse Deus, crer na eternidade, crer na justiça e na santidade dele, não muda nada na sua vida. Se crê que esse Deus te ama, que deu o Filho dele para morrer no seu lugar, que Ele perdoou os seus pecados e que Ele quer transformar você, se isso não faz você ter um tempo com Ele, amado, alguma coisa está errada. Como você pode acreditar nessas coisas e nada mudar nos seus hábitos? Como que você continua praticando as mesmas coisas que quando você estava na mundão, vivendo uma vida solta, perdida por aí, mas agora você acredita nesse Deus, Ele mudou você, Ele te salvou, Ele perdoou os seus pecados, aquele peso que estava nas suas costas, essa culpa foi embora. Ai, eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivia, fazendo as mesmas coisas. Não cabe. Se você acredita, seus hábitos têm que ser mudados, a forma que você fala tem que ser mudada. Eu duvido que você estaria aqui se eu falasse ainda as coisas que eu falava no passado. Se eu agisse do mesmo jeito, se eu falasse do mesmo jeito, eu duvido que você aguentasse ficar aqui me ouvindo. De 15 palavras, 16 eram palavrão. Se eu agisse do mesmo jeito, se Deus não tivesse mudado o meu jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de ser, se Deus não tivesse mudado a minha vida, eu duvido que você iria dar atenção, achando que Deus pudesse falar através de mim de alguma forma. Amado, não tem jeito. Tem coisas que são até exteriores, mas elas também precisam ser mudadas. A gente não pode agir da mesma forma que a gente agia antes, depois que essa fé encheu o nosso coração. A nossa vida precisa ser transformada. Se você crê que existe um Deus Criador, que é justo e tudo vê, se você crê nesse céu e nesse inferno, sua vida precisa mudar. Tiago capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Só ter fé, querido, não basta. Seu jeito de viver precisa mudar. Sua vida precisa ser outra. Precisa ser uma vida de quem quer entrar nesse céu. Precisa ser uma vida de quem se importa com a vontade de Deus. Precisa ser uma vida de quem sabe que Deus existe sim, que Ele é justo, que Ele está nos olhando e que Ele quer nos ajudar. Ele não está aí para ajudar, não. Mas vai chegar uma hora que Ele vai ajudar. E nessa hora a chapa vai esquentar. E a gente precisa ajeitar a nossa vida agora, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A nossa vida hoje deve ser reflexo do Senhor. A nossa vida hoje deve ser de uma forma que agrade a esse Deus, porque Ele pagou um preço grande por nós. A nossa vida precisa mudar se a gente acredita nesse Deus. 2 Pedro, estamos já quase terminando. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 7, ele fala de algumas coisas, te dizendo, deixando bem claro para você e para mim, que só acreditar não basta, a coisa tem que andar. Ele vai dizer assim, 2 Pedro 1, versículo 5 ao 7: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, toda dedicação, acrescentai a vossa fé. Só a fé não dá, tem que ter mais coisa. Acrescentai a vossa fé a virtude. Vai falar agora dessas boas obras, das coisas que você precisa fazer. Ao invés de ver aquela vida de maldade, agora você vai ter uma vida de virtude. E a virtude acrescenta mais. A ciência, você deve conhecer esse Deus. Você precisa buscar conhecê-lo. E a ciência também você deve acrescentar a temperança. Esse equilíbrio que você vai ter que viver a sua vida, o deixar muita coisa de lado, abraçar outras coisas que o Senhor vai te orientar. E a essa temperança você deve adicionar também a paciência. Saber aguardar essa vontade de Deus, esse tempo de Deus, fazer da forma que Deus falou. E a essa paciência você deve adicionar também a piedade, uma vida santa. E a essa piedade, o amor fraternal. Já não dá mais para você viver a vida pensando só em você. A nossa vida é assim. A minha vida é assim. Talvez você seja uma pessoa boa,
que antes até de Deus começar a trabalhar dentro de você, de você lidar, você já é uma pessoa de um coração bom, que cuida dos outros, que se preocupa com os outros. Eu não era assim. Eu vivia a minha vida pensando no que eu gostava, no que eu queria. É ruim? Eu era. O processo era esse. Eu sempre falo daquele fatídico dia que eu fui evangelizar e a moça falou: "Ih, esse menino está na igreja?" Falou para os outros. Ela falando de mim na frente dela. E ela não falava para mim, ela falava para os outros. Aquele mulher com ela: "Esse menino está na igreja agora?" Ele: "Graças a Deus, porque esse menino é só misericórdia." E aí começou a achar para o outro lá. Falei: "Gente, a mulher foi falando, me olhando na cara de mim. O que essa mulher está falando de mim aí, gente?" Falou, minha vaca, caramba, velho. Meu Deus do céu. Eu nem lembrava da mulher. Não, ele estava na casa dele, esse menino é hoje. Ele é isso, é aquilo. Não tinha ideia de que era uma coisa tão ruim. Essa mulher falou tudo que ela quis falar. Ela falou: "Ainda bem que está na igreja. Fala, menino, o que você quer falar agora?" Ele me deixou falar. Eu nem sabia se eu queria falar, só queria me esconder. Mas ela falou do jeito que eu era. E não era coisa muito boa. Não era coisa ruim, não envolvi com droga, não roubei ninguém, não matei ninguém, nunca fiz isso. Mas o que eu era não era algo. Eu não pensava nos outros. Eu pensava em mim, eu queria as minhas vontades. Só que a partir do momento em que você entrega essa vida para o Senhor e começa a trabalhar, a gente vai tendo que viver outra realidade. E você precisa adicionar todas essas coisas, o amor fraternal, se preocupar com o seu irmão, viver a vida em função dele. Eu aprendi depois a viver a minha vida em função da vida dos outros. Virou um sonho, virou um projeto, virou a minha vida, é o que eu sou hoje. Mas eu não era assim. Só que é um processo que deve mudar. Se você crê, essas coisas têm que vir sendo acrescentadas. E você deve acrescentar o amor fraternal, o amor de verdade. O amor por todo mundo, o amor por Deus, a caridade, como diz aí. Essas coisas precisam acontecer. Se você se converter em tudo que você tem a fé, amado, esse processo precisa andar. Você não pode só crer aqui. Você precisa adicionar esse monte de coisa aí, a virtude, a ciência, o conhecimento, a temperança, a paciência, o amor fraternal, o amor. Você precisa crescer, você precisa ver essas coisas. Como o próprio Jesus disse, lá em Marcos 1,15: "Arrependei-vos e crede no Evangelho." Essa fé tem que ser misturada com o arrependimento que eu falei semana passada. Você crê nesse Deus, por causa disso, você se arrepende. Fala: "Senhor, me perdoa pela vida que eu levava. Eu não quero mais viver assim, eu quero viver uma vida diferente agora." A fé tem que ser acompanhada desse arrependimento. Senão, não é fé de verdade, é teoria. Você precisa crer e confessar, como diz em Romanos 10,9, penúltimo versículo que eu vou ler. "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo." Se você crê, olha o que ele diz: se crê no seu coração. Está vendo como é diferente? Hoje ele falou disso aqui de manhã. Achei muito interessante quando ele falou. Eu falei: rapaz, olha a confirmação, né? A gente não crê só aqui. Essa fé tem que atingir isso aqui. É quando você sente dentro de você e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou gerando no meio da minha família? Olha as atitudes que eu estou tomando. Meu Deus, eu quero viver de acordo com a tua palavra, Senhor, eu quero mudar de rumo. Essa fé tem que, mais do que estar no intelecto, de entender. Você precisa sentir isso em você também. E quando você crê no seu coração, algo que saiu daqui e está aqui, e você confessa com a sua boca, aí sim você vai ser salvo. Crer em Deus precisa mudar a sua vida. Crer em Deus, ter fé em Deus, crer de verdade, é mais do que só entender e falar: isso é verdade. Crer em Deus é fazer uma aliança com esse Deus. Quando a Bíblia fala do crer, né, em João, que a gente leu tantas vezes, fala de uma aliança. Fala assim: eu creio. E eu creio por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo diz, né? Eu sei quem está falando. Eu creio em Deus, eu creio nesse Deus que criou todas as coisas, eu creio no amor que Ele tem por mim, eu creio. E por crer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu creio em quem está falando, e eu creio naquilo que Ele falou, que se eu crer nele, eu vou ter a vida eterna. Por crer nesse Deus, a gente assume uma aliança com Ele. Fala: Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia. Eu creio que é uma eternidade, eu quero ir para ela. E eu quero viver essa eternidade com o Senhor. Se hoje a gente está distante, lá a gente não vai estar. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos estar diante dele. Não vamos precisar de sol naquela cidade, porque Ele vai ser o sol. Ele vai estar lá. Tudo vai ser diferente. Se eu creio nisso, amado, a minha vida tem que selar uma aliança com Ele. Falar: Senhor, eu vou viver para o Senhor. Eu vou amar o Senhor por toda a minha vida. Eu vou dedicar a minha vida para o Senhor. As outras coisas vão ser o resto. Mas o principal vai ser o Senhor na minha vida. A sua vida precisa mudar por conta disso.
Não dá para dizer que crê, mas não passar daqui. Não dá para você crer nesse Deus e sua vida não mudar. Se você crê, você sela uma aliança com Ele e aí a coisa muda. Eu leio o último versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por esta causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muita gente vai achar que é loucura a gente crer desse jeito. Muita gente. Muita gente vai achar que você é bobo por deixar os prazeres desse mundo. Ah, você não aproveita nada nessa vida, você não pode isso, não pode aquilo. Amado, a gente que é crente dessa época, a gente descobriu um monte de coisa que a gente pode, não é? Sem pecar. A gente pode desfrutar das coisas que Deus deu pra gente. Não é pecado cara na praia, não é. Não é pecado você comer bem, não é. Tem um monte de coisa que as pessoas falavam, isso não é problema. Mas a gente sabe exatamente o que é pecado, porque a palavra diz. Podem achar o que quiserem da gente. Pode achar que se você não entra no relacionamento e vai transar com a pessoa, fala, não, é só depois do casamento. Você é muito bom, rapaz, o que é isso, não sei o quê. Vão achar o que quiserem. Vão falar o que quiserem. Vão falar que você está numa festa, que você não beber bebida alcoólica, coisa de pouco, você podia aproveitar. Eu não vejo vantagem nenhuma você beber até cair, o pessoal rir com você. Mas, se acha vantagem, cada um faz o que quer. Agora, eu não vou fazer porque eu sei que isso vai desagradar o meu Deus. Podem achar o que quiser de mim, mas eu sei quem eu tenho crido. Eu não me envergonho dessa palavra do Deus que eu sirvo, e eu sei que vale a pena. Por quê? Porque Ele é fiel para guardar esse depósito. Cada vez que eu digo não para o pecado e digo sim para Ele, esse depósito está sendo feito no céu, e Ele vai guardar isso para mim. A minha confiança está no Senhor, não está no homem e no outro. A gente tem visto muitos escândalos aí, não é? É muito tristíssimo. As coisas, as notícias que vêm, deixam a gente de cara quente, falando, meu Deus, e é crente, e é pastor, e é bispo, e é apóstolo, e é arcanjo, né? Tanta coisa esquisita, mas amado, minha fé não está nessas pessoas. Eu espero realmente que a sua fé não esteja em mim também, mas que a sua fé esteja nesse Jesus que não falha para a gente. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei a verdade que é a palavra dele, por causa disso eu deposito toda a minha fé nele. Eu sei que ele é fiel para guardar essa fé, porque um dia eu vou encontrar com ele. E no final de tudo, essa fé vai estar comigo ainda. Eu vou combater o bom combate, eu vou guardar a minha fé, eu vou completar a carreira. Eu sei quem eu tenho crido. Eu quero te desafiar a crer nesse Deus desse jeito. Crer a ponto de mudar. Crer a ponto de fazer uma aliança com Deus. E toda a sua vida daqui para frente ser diferente. Abrir mão do pecado, se arrepender de verdade, viver uma vida diferente. Acrescentar essa fé que você teve inicial, um monte de coisa que Deus quer de você. Leia de novo lá 2 Pedro capítulo 1. Leia o que você precisa fazer. Fala assim, eu quero mudar. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero te agradar. Se você crer assim, sua vida vai ser outra. E a eternidade vai ser sua. Agora, se você crer só aqui, isso só traz peso para você. Porque você ouviu, você acreditou e mesmo assim fez tudo errado. Vai ter salvação para isso? A condenação ainda vem pior, porque você sabia. Quem não sabia, quem nunca ouviu, ainda tem menos culpa do que você, que sabe o que é verdade e faz tudo ao contrário. Foi criado na igreja, mas vive uma vida de ímpio. Ouviu tanto a palavra de Deus, teve tanto a ver na palavra, mas nunca isso entrou no seu coração, nunca mudou o seu comportamento. Vai ser pior ainda. Tira essa fé daqui, coloca lá para cá. Aplica no teu coração e fala assim, eu quero mudar. Eu tenho certeza que se você crer que seja um pouquinho, o que parece impossível vai acontecer, porque para Ele não tem impossível. Quero convidar você que está aqui a se colocar de pé e nós vamos orar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu. Eu fiz questão de que você ouvisse a palavra de Deus. Eu li uns 15 versículos diferentes ou mais. Eu não falei da minha palavra, do que eu acho. Eu falei do que a Bíblia diz sobre essa fé em Deus. O fundamento da vida de um crente, de uma crente, é a fé que a gente tem nesse Deus. Algum tempo atrás eu falei sobre esse Deus que as pessoas falam tanta coisa de Deus, coisa absurda que a palavra não diz. Fizemos uma sequência de pregações sobre ele, sobre as características. Você já conhece esse Deus. Agora eu estou te falando sobre o fundamento da nossa fé. Amado, que a gente crê de verdade. Crer de verdade é isso, é crer a ponto de mudar de vida. Crer a ponto de fazer uma aliança. Falar, agora eu vou viver por causa dele, eu vou viver para ele, eu vou viver em função dele.
Talvez você que entrou aqui hoje não tenha tomado essa atitude ainda. E eu quero orar por você primeiro, por você que quer tomar essa atitude diante do Senhor. Nós lemos aqui como é que vão invocar esse Deus, pedir ajuda desse Deus, se nunca ouviram nada a respeito dele. Então ele diz que a gente precisa pregar, mas diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E aí ele diz que aquele que crê no seu coração, volto ao movimento, não é aqui, é aqui. Não é só entender, mas crer. Fala, pastor, esse negócio mexeu comigo. Há uma coisa dentro de mim que está diferente hoje. Por várias vezes eu ouvi a palavra, mas hoje parece que Deus está pedindo isso de mim. Esse negócio é comigo. Deus quer mudar a minha vida, eu sinto isso. Se Deus quer falar do seu coração, hoje é o dia de você entregar sua vida para Ele, de você confessar com a tua boca. Se você está crendo no seu coração, está na hora de exteriorizar e falar, pastor, eu creio, eu quero mudar de vida, eu quero uma vida diferente, eu quero viver para o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está na hora de você fazer isso e falar, poxa, eu quero entregar minha vida para que esse Deus mude. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje, eu quero te dar essa chance. Ou se você já esteve na presença de Deus, já conheceu esse Deus, tem experiências próprias com Ele, foi criado na presença de Deus, mas acabou se afastando. Você entende? Eu preciso voltar. Eu creio no céu, eu creio no inferno, e eu sei para onde eu quero ir. Se você quer hoje retornar para os caminhos do Senhor, assumir um propósito com Ele, se a sua fé hoje te leva a fazer uma aliança com esse Deus, está na hora da gente resolver isso. Eu quero orar por você que quer hoje entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador ou voltar para os caminhos do Senhor. Alguém aqui entre nós gostaria de fazer isso? Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer aceitar Jesus? Eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Se tem, dá um sinal assim. Fala, eu quero. Alguém que hoje crê no seu coração e quer confessar com a sua boca, eu não vou te forçar isso, mas eu quero te dar essa chance. Tem alguém que hoje quer entregar sua vida para o Senhor e fala, eu quero mudar de vida, eu quero que Deus enche o meu coração, eu quero ser transformado. Você quer? Dá um sinal assim, fala, pastor, eu quero. Alguém, nós vamos orar por você. Tudo que nós vamos fazer é orar, mas Deus vai fazer a obra na sua vida. Vou perguntar pela última vez. Você quer hoje tomar essa decisão? Dá um sinal assim, eu quero. A gente vai orar por você. Alguém? Feche seus olhos então. Nós vamos orar para que essa fé brote no seu coração e que a sua vida seja transformada. Eu não sei se você precisa de algum milagre da parte de Deus também, porque a nossa fé alcança o impossível. Mas se você precisa de algum milagre de Deus na sua vida, aí de olhos fechados, aonde você está, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e apresente para Deus qual é esse milagre. Quem sabe você ou alguém da sua família está precisando de uma cura, de um milagre realmente, porque essa doença não tem cura, porque os médicos falaram que não tem jeito. Se você está passando por essa situação, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar agora para que esse milagre aconteça. Se a sua família está um bagaço, se o seu casamento está acabando, se você está vendo seus filhos se perdendo, se eles se afastaram do caminho do Senhor, seja lá o que for que é impossível na sua casa, na sua família, está acontecendo isso, coloca a mão no seu coração, agora nós vamos orar junto com você, para que o Senhor transforme a sua família. Há algo impossível diante de você? Apresenta para Deus agora, coloca a mão no teu coração. Você que está em casa também, faça isso em nome de Jesus. E se você que está em casa hoje entende isso, eu quero entregar meu coração para o Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero aceitar Jesus, eu quero retornar, fala aí nos comentários para a gente fazer contato com você. Vamos orar, queridos? Se você precisa de um milagre, mão no coração e peça a Deus, fala, Senhor, o que eu preciso é isso. Fala com Deus agora. Em nome de Jesus, esses segundos aí, fala para Deus, Senhor, eu preciso de um milagre. O que eu preciso é isso. Apresenta para Ele. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante da Tua palavra ministrada nesse lugar. A fé vem pelo ouvir essa palavra, Senhor. Que essa palavra então gere fé e transformação de vida na vida de cada um dos Seus filhos, Senhor. Assim como o Senhor tem falado no meu coração, a palavra já foi ministrada, então agora trata nesses corações. Desses que ouviram aqui ou que ouviram de casa, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, depois pelo YouTube, mas que a Tua palavra, Senhor, entre nos corações como uma semente e que germine em nome de Jesus. Que a Tua palavra gere fé, Senhor, uma fé que gere mudança no nosso jeito de viver, Senhor. Uma fé que gere mudança no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de se portar, Senhor. Uma fé que gere mudança, assim, na forma que a gente enxerga esse mundo, na importância que a gente dá para as pessoas e para as coisas. Uma fé que gere, Senhor, a santificação da nossa vida, aonde a gente possa abandonar o pecado, onde a gente se arrependa da vida errada e viva uma vida nova com o Senhor, Deus. Uma fé, Senhor, que gere uma aliança com o Senhor, que seja pela vida toda, Senhor.
pela vida toda, Senhor, não só por um momento, por uma fase, Senhor, mas pela vida toda, uma vida de compromisso contigo, Senhor, até chegar no céu, Senhor. Que essa fé gerada em nós, Senhor, não seja somente intelectual, Senhor, não esteja só na nossa mente, mas que atinja o nosso coração, Senhor. Que mova a nossa vida, Senhor, que nos faça te amar com intensidade, que essa fé naquilo que o Senhor fez por nós, nos faça mudar de rumo, Senhor, em nome de Jesus. É por isso que isso é base, Senhor, para nós, porque tudo muda a partir daí, Senhor. Que a nossa fé em Deus mude a nossa vida, Senhor. Que nós não façamos mais aquilo que todo mundo ao redor faz, vivendo uma vida desregrada, longe do Senhor, porque não creem, porque não se importam, mas eu creio e eu não vou viver assim, Senhor. Que a nossa fé mude o nosso estilo de vida, Senhor. Que a nossa fé mude a nossa eternidade, Senhor. Que o nosso lugar seja no céu contigo, Senhor, não por mérito nosso, mas porque nós cremos naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor vai fazer. Que a nossa fé, Senhor, transforme tudo, e que tudo que hoje é impossível diante do teu filho e da tua filha, Senhor, seja a enfermidade maldita, Senhor, que tem levado a tantos, Senhor, e que tenta agora levar alguém dessa família, nós repreendemos em nome de Jesus. Seja a Covid-19, seja o câncer, seja qualquer tipo de enfermidade, nós te repreendemos agora e te mandamos, vai embora, em nome de Jesus. Saia dessa vida para nunca mais voltar. Que o Senhor traga a cura, Senhor, um milagre em nome de Jesus. Nós te apresentamos o impossível dentro da casa do teu filho e da tua filha, Senhor. Esse casamento que parece não ter mais jeito, Deus, para o Senhor não há impossível. Tudo aquilo que pedimos em teu nome, crendo, já o recebemos, e nós cremos que o Senhor pode restaurar, nós cremos na transformação. Salva essa vida, transforma esse coração, alcança esse marido, essa esposa, faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Restaura tudo, Senhor, coloca tudo no devido lugar. Os filhos que se foram, que se afastaram da tua presença, Senhor, que se perderam no caminho, que estão envolvidos com gente errada, que estão em situação errada, no lugar errado, Senhor, em nome de Jesus, resgata para a glória do teu nome, Senhor. Usa quem o Senhor quiser, nós aqui ou qualquer outro servo e serva tua, mas alcança esses corações, se revela para eles, Senhor, traz de volta para a tua presença, em nome de Jesus. Faz o impossível, Senhor. Ajuda a nossa incredulidade, Senhor, porque por tanto ver isso tudo dando errado, Senhor, às vezes até a gente duvida, mas ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a crer, Senhor, e que a nossa fé faça diferença na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que é impossível diante dos teus filhos e filhas nessa noite, nós queremos declarar aqui, Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus. Que haja o milagre, que o Senhor glorifique o teu nome, que o Senhor faça o que é impossível para nós, mas para o Senhor não é. Glorifica o teu nome na vida dos seus filhos, Senhor, que os testemunhos venham daquilo que o Senhor fez, que seja tudo para a glória do teu nome, Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor, e nós sabemos da verdade da tua palavra, Senhor. É necessário que nós creamos que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador, que o Senhor se agrada de fazer isso, de nos abençoar. Então derrama a tua bênção sobre o teu povo nessa noite, Senhor. Faz acontecer para a glória do teu nome. Lá na casa do teu filho e da tua filha, onde estamos assistindo agora, Senhor, em nome de Jesus, ministra a tua bênção, Senhor, realiza o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Estamos já encerrando aqui. Eu quero agradecer a você que veio visitar a gente hoje, né? Várias pessoas vieram. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter você aqui com a gente. E te convido para voltar, né? Assim como todos os irmãos da igreja. Venha estar com a gente na terça-feira. Terça-feira nosso culto é de 1h30 também, de 7 às 8h30, das 19 às 20h30. Vem estar com a gente, em nome de Jesus.
vem receber algo mais do que Deus quer fazer na sua vida, vem ouvir a palavra para poder crer, crer para poder alcançar um milagre, em nome de Jesus. Na quinta, nós temos culto dos lares. Então, em cada casa, cada membro dessa igreja é convocado para fazer um culto com a sua família. E podemos chamar outra família para fazer junto também, se quiser. Claro, você chama quem você quiser e se você quiser, a casa é sua. Mas eu quero te desafiar a fazer isso. Se você ver na nossa escala, eu coloquei nas segundas-feiras, a gente tem por costume aqui separar a segunda-feira para ser um dia da família. A gente não bota programação nenhuma na igreja segunda-feira para que seja um dia só você e sua família. E eu coloquei algumas dicas ali para que você possa se mover, porque a gente acaba ficando tão acostumado. Vou fazer o que? Não, ficar em casa, vou descansar. Você parar na frente da televisão, ele vai para frente do fogão, o filho fica na frente do computador e ninguém tem comunhão. Eu deixei algumas dicas. E a dica de amanhã é que vai fazer um lanchinho com o casal, com uma família amiga. Convide alguém para fazer um lanche com você, para estar junto com você, vai comer um pão de queijo, vai fazer um lanchinho à tarde, faz um negócio, pede uma pizza, mas junta alguém com você, chama um amigo para estar perto, e vive uma noite abençoada com a sua família. Mas na quinta, o convite é para um culto. Então eu queria te convidar a fazer um culto na sua casa também. Marido com a esposa, marido com a esposa e os filhos. Meu marido está trabalhando, faz a esposa com os filhos ali, mas faz um culto. Chama o Senhor para a sua casa, pede, Senhor, eu quero te apresentar aqui os meus pedidos, eu quero colocar meus pedidos de oração, ora junto com a família, libera uma palavra sobre eles, canta um louvor, tanto louvor ali, canta junto com a sua família, adora o Senhor, busca Ele, aplica uma palavra, e baseado nessa palavra, ora. Eu sei que Deus vai fazer milagres, Deus tem feito muita coisa nesses cultos. Tem sido marcante para mim. Eu com a minha família fiz nesse período da quarentena aí, eu acho que 19 cultos, junto com outras famílias. Tiveram vários outros, esse tempo todo a gente vem fazendo culto, às vezes só eu e o Leozinho Cinema. Mas por 19 vezes, eu acho, 19 dos 8, nós fizemos junto com mais alguém, ou na nossa casa ou na casa dessas pessoas. Como tem sido bom. Tempo de ser muito grato ao Senhor. Tempo onde Deus tem ministrado ao nosso coração, onde Deus tem respondido nossas orações. A gente tem aí várias coisas que aconteceram, portas que Deus foi abrindo, gente que Deus foi trabalhando. Poxa, que coisa linda que Deus faz. Faça isso também, quinta-feira, 7h30, faça ali o seu culto. Pastor, tem que ser nesse horário para mim lembrar. Não, pode ser mais tarde, se você chega mais tarde do trabalho, pode ser mais cedo, se à noite você vai estar ocupado. Às vezes eu nem faço na quinta. Marquei uma família, mas a família da quinta não pode, beleza, eu faço na sexta, domingo de manhã. Não faz importância o dia, mas separe um dia essa semana para buscar o Senhor junto com mais alguém. E no sábado, a gente vai ter uma programação especial para os homens. Tem homem nessa casa? Tem ou não tem? Assustei agora aí. Os tempos estão difíceis, hein? Tem muito homem que não sabe mais o que é. Tem homem nessa casa? Fala assim, tem ou não tem? Tem, eu sei. Vamos lá, tem. Você que é homem, amado, vamos participar também. Tem uma oração dos homens. Dessa vez vai ser um pouco mais longe. A gente vai explicar. Vamos lá para a Aldeia da Prata. Lá perto daquele pedágio que tem na BR. Vamos para a casa do João e da Lohane. A nossa oração dos homens vai ser lá. Então eu preciso que você combine comigo, porque a gente vai de carro, em Aldeia da Prata, quase chegando em Marília. Rapidinho a gente está lá, coisa de 20 minutos. E eu quero que você vá com a gente. Nós vamos estar lá, qual hora de marcado mesmo? 16 horas aqui. 16 horas, 16, 4, é isso? É isso mesmo? Certeza, né? Então, sábado às 4 horas da tarde a gente vai sair daqui da igreja. Se você quer ir com a gente, você que é homem, mulher está barrada, lamento, mas não vai com a gente não. Tem um momento especial só para os homens, tem a oração das mulheres também durante o mês, você vai ver na escala aí, mas agora é dos homens. Então você que é homem, vamos com a gente. Fala comigo, pastor, eu vou, para eu já poder reservar o seu lugar, para a gente ver quantos carros a gente precisa. Se você tem carro, coloca à disposição, amado. Fala assim, vamos lá, vou dar carona, pastor, tem tantas vagas no meu carro, eu vou dar carona para os homens, nós vamos para lá. Quero muito levar todos os homens da igreja, são 20 e tantos homens, quase 30. Sei que tem poucos aqui agora, mas são quase 30. A gente faz a nossa reunião, a gente dá 10, dá 8, dá 11. Poxa, vamos lá, vamos com a gente. Talvez você nunca tenha participado, é a sua chance. Pastor, sexta-feira para mim não dá. Pois é, dessa vez vai ser um sábado. Sábado, 4 horas, a gente vai sair dentro da igreja. Se você tem como ir, está liberado nesse horário, fala, poxa, dá para fazer um esforço, dá para ir sim. Fala comigo, ou fala com o presbítero Carlos, melhor. Ele que é o responsável e organiza, deixa por conta dele, E fala com ele, fala, eu quero ir. 4 horas da tarde aqui na igreja a gente sai, tá? Participa com a gente, vamos lá, homens, em nome de Jesus. Hoje nós tivemos a consagração abençoada, mas foi muito bom aqui de manhã. Quando nós temos consagração para a igreja toda, procure na escala, mês que vem vai ter de novo, venha. Normalmente é segundo domingo, a gente faz a consagração, participe com a gente. Teve um grupinho maior hoje, foi muito bom, mas você fez falta.
venha participar com a gente também em nome de Jesus, tá? Nossos cultos no domingo, 4 horas da tarde e 6h30. De 4 às 5h30 e de 6h30 às 8h. Tá? No culto das 4 horas, a gente tem aula com as crianças. A gente retomou agora a aula com as crianças. Como está tendo 2 cultos e é muito trabalho, um monte de gente com louvor, um monte de gente de obreiro, um monte de gente que prega, que canta e tal. Então a gente tem um pouco de dificuldade com os professores. E a gente está fazendo aula por enquanto só no primeiro culto. Então, se você tem criança que quer trazer de 5 a 11 anos, no primeiro culto tem sempre aula. Participe do domingo que vem com a gente mais uma vez. Venha, traga as suas crianças e Deus vai abençoá-las dentro da oração delas também. Eu sei que é chato para a criança ficar me ouvindo, né? Eu falo para caramba e falo demais de adulto. Então, tem aula para elas separadas direitinho. Tenho certeza que vão gostar. Volte e traga suas crianças nesse primeiro culto de Jesus. Fique de pé, por favor, para a gente encerrar. Nós vamos orar aqui. Eu quero pedir o presbítero Carlos que venha aqui fazer a oração. Orar encerrando o culto e também orar pela irmã Márcia. A Márcia passou mal hoje de manhã, Márcia de Turim. E o Turim falou comigo à tarde. Ela amanheceu já passando mal, ela foi tentando segurar a onda. Muito enjoo, ânsia de vômito, tonteira. E o médico falou: pode ser labirintite ou não. Começou a atender ela lá. E ela está lá o dia todo, eu não sei se ainda está agora. Às 4h pouco da tarde, não, 5h pouco da tarde, eu falei com o Turim. E ela ainda estava lá. Não sabíamos exatamente o que era, não tinha dado o diagnóstico. Então eu quero pedir, o presbítero Carlos vai estar orando a igreja junto, para que Deus revele logo o que é e possa dar o tratamento certo e cuidar logo dela de uma vez. Ou se Deus quiser fazer um milagre, botar logo na mão dele, ela já está boa e sair de lá tranquilo, que seja assim. Vamos pedir um milagre na vida da nossa irmã e vai estar orando pelo encerramento do culto. Vem, Pedro, na bênção em nome de Jesus. Sobre a igreja, vamos orar. Eterno Deus e gracioso Pai, nós te louvamos. Primeiro, Senhor, eu quero te agradecer, Deus amado, por estar na tua presença aqui neste lugar, Senhor. Por sentirmos a tua presença, o teu poder, por ouvirmos a tua voz, Senhor, Deus amado, falando profundamente em nossos corações. Eu sei, Senhor, Deus amado, que pessoas vieram aqui neste lugar, Senhor, para ouvir aquilo que tu tinha, Senhor, de melhor para dizer, Senhor. Eu sei que nesta noite, Senhor, Deus amado, tu providenciou cura. Eu sei que tu providenciou, Senhor, restauração de vida. Eu sei que tu restaurou a paz, Senhor, Deus amado, que tu abençoou vidas neste lugar, Senhor. Eu confio, eu acredito, eu creio no teu poder, Senhor. A minha fé, Senhor, Deus amado, me leva, Senhor, Deus amado, a acreditar, Senhor, no poder que tu exerce, Senhor, sobre esta igreja, sobre nossas vidas. Toma-nos em tuas santas mãos, Senhor. Eu entrego em tuas santas mãos, Senhor, a tua serva Márcia, Senhor, a nossa causa. Eu espero, Senhor, Deus amado, neste momento que tudo já tenha sido esclarecido, que ela já esteja na casa dela, Senhor, mas se ainda não foi, Senhor, que tu possa intervir, Senhor. Como ministro de Deus, eu quero, Senhor, Deus amado, direcionar, Senhor, Deus amado, a minha fé naquele lugar e te pedir, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a tua serva e cura aquela enfermidade para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Restaura a saúde da tua serva, Senhor, Deus amado, no nome de Jesus. E muito obrigado por este culto, Senhor. Muito obrigado por falar, Senhor, em nossos corações, Senhor. E ainda não acabou, Senhor. Vamos estar nas nossas casas, Senhor. E sempre há algo mais que tu quer fazer, Senhor. Então permita-nos, Senhor, que nos tranque em nossos quartos, Senhor, e possamos dobrar nosso joelho e falar contigo, Senhor. Permita-nos sentir a tua presença durante o decorrer da noite, Senhor. Que as tuas mãos, que a tua graça esteja sobre nossas casas, abençoa nossas famílias, as nossas vidas, Senhor, e nos abençoa no nome de Jesus. E no demais, querido Deus, que o amor que há em Deus, a graça salvadora que está em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação que emana do Santo Espírito de Deus esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja diz amém. Está encerrado o culto em nome de Jesus.